Bom, pessoal, tudo que a gente viu até aqui, tá, da contabilidade, ela está focada para empresas que não são instituições financeiras. Então, a gente vai entrar aqui nas peculiaridades das instituições financeiras, a saber, os bancos, tá bom? O primeiro ponto que salta aos olhos é que o balanço deles é, de certa forma, contraintuitivo. E a razão disso é como que os bancos geram lucros. O banco gera lucro pegando dinheiro do agente superavitário, emprestando para o deficitário, e ele paga para o superavitário um juros menor do que o que ele recebe do deficitário, e ele fica com essa diferença para ele, que chama de spread de juros, spread bancário. Então, curiosamente, o ativo do banco não é o dinheiro que está com ele, é o dinheiro que ele emprestou. Então, por isso que é um pouco contraintuitivo. O ativo do banco é o recurso que ele emprestou para os deficitários, e o dinheiro que está com ele é o passivo, tá? Que é o dinheiro que ele está devendo para os investidores que deixaram o valor depositado no banco. Então, bom, né, primeiro, o caixa é o dinheiro que o banco tem que ter em caixa, que sim é dele. Então, ele pega parte desse ativo, transforma em caixa e deixa com ele. Mas o resto do valor que ele tem como ativo é o valor que está emprestado, depositado em outras contas. Então, por exemplo, os depósitos compulsórios e depósitos em demais instituições financeiras constituem como ativo dele. É o dinheiro que ele emprestou para os outros bancos. Depósito compulsório, na verdade, é um valor que o banco tem que emprestar para o Banco Central. É uma determinação legal que ele tem que fazer isso para reduzir um pouquinho, para o Banco Central conseguir controlar um pouquinho melhor o dinheiro que está em circulação. Então, se o Banco Central quer que tenha muito dinheiro em circulação, ele faz com que o depósito compulsório seja pequeno, tá? Que os bancos não precisem colocar muito dinheiro nele, tá? Depositar muito dinheiro no Banco Central para poder emprestar mais para o pessoal, para movimentar mais a economia. Se o Banco Central quer reduzir um pouquinho a inflação, quer reduzir o avanço econômico, ele aumenta o depósito compulsório, aí os bancos têm que colocar uma parcela maior do recurso nele e não podem girar a economia. Tudo bem? Então, isso é um depósito compulsório. E é um ativo do banco porque, apesar de estar depositado no Banco Central, é um ativo do banco, enfim, que fez esse depósito. Tudo bem? Investimentos em propriedades, sem problemas, aí a gente entende isso como ativo do banco intuitivamente. E aí que entra a parte contraintuitiva, que são os empréstimos. É o dinheiro que ele emprestou para, enfim, para as pessoas físicas e jurídicas que são os agentes deficitários. E o passivo do banco, curiosamente, é o dinheiro que ele recebe, tá? Como depósito em contas correntes, depósito em contas poupança, os ativos, os títulos que o banco emite, como CDBs, RDBs, LHs, a gente vai ver mais para frente o que eles são no próximo módulo, constituem passivo. Empréstimos tomados, às vezes os bancos também têm que tomar empréstimos, salários, demais despesas, tal, e tudo isso é um pouquinho mais fácil da gente entender. Mas o comecinho ali, os depósitos recebidos em conta corrente, que é o dinheiro que está no banco, acaba sendo um passivo, porque é o dinheiro que ele está devendo para o agente superavitário que fez esse empréstimo. Okay? A demonstração de resultados também tem uma parcela um pouquinho diferente, justamente pelo, vamos chamar assim, o core business do banco, que é ganhar dinheiro no spread bancário, emprestar dinheiro para uma taxa menor do que ele tomou emprestado, tá bom? Então perdão, é o contrário, né? O banco quer emprestar o dinheiro dele e cobrar uma taxa maior do que a taxa que ele paga para aqueles de quem ele está tomando o dinheiro emprestado, tudo bem? Então, isso muda um pouquinho a estrutura da demonstração de resultados. Então, note que o primeiro item ali é a receita de intermediação financeira, ou seja, o tanto de receita que o banco está ganhando por fazer essa intermediação de pegar o dinheiro emprestado, emprestar o dinheiro dele e ganhar nesse spread, na diferença das taxas de juros, tá bom? Os demais ali eles acabam sendo mais intuitivos, né? Então temos as despesas de intermediação financeira, obviamente se ele está recebendo dinheiro e emprestando dinheiro, ele também tem que pagar, né, por dinheiro que ele toma emprestado. Tem outras receitas operacionais e despesas operacionais, como taxas que eventualmente são cobradas e tal, isso acaba entrando também como receita no banco, mas o foco aqui da diferença que existe na demonstração de resultado de um banco em relação às demais empresas é a intermediação financeira. É aí que a gente tem que ter o olho aberto quando estiver analisando a demonstração de um banco, que avaliar a receita dele, o principal ali é a receita da intermediação financeira. Fim dessa parte, vamos entrar aqui nas notas explicativas do balanço, tá? Então a gente já viu o que é o balanço patrimonial, o que é a demonstração de resultado,
tanto para, vamos chamar, empresas normais, não que os bancos não sejam normais, tá? Mas para empresas normais e instituições financeiras. Vamos entrar nas notas explicativas dessas demonstrações financeiras da empresa. Então, o que são as notas explicativas? É um monte de texto, pessoal, é muito chato ler porque é muito grande, tá? Uma terminologia técnica, um jargão técnico bem carregado, bem puxado, mas infelizmente ele precisa ser lido para você interpretar da forma correta todos os números que estão apresentados. Então, a estrutura de uma demonstração financeira eles apresentam ali balanço patrimonial, demonstração de resultados, que é o que a gente viu. Tem outros, né, como a demonstração de mutação de patrimônio líquido e tal, que não são os escopos do curso aqui, são tópicos mais avançados de contabilidade. E embaixo de tudo isso tem as notas explicativas, que são explicações de como que a empresa chegou e quais foram as considerações de cálculo para chegar nos valores que estavam discriminados. E aqui eu cito um exemplo apenas, tá? Para vocês verem por que é importante ler as notas explicativas das empresas que a gente está analisando. Então, em 2016, 2017, ele é Grendene, era uma empresa da qual eu era acionista, certo? Estava lendo o balanço, fiz as análises, fiz as contas, estava em processo ali da leitura das notas explicativas e me deparei com esse quadrinho que eu estou apresentando ali para vocês. Isso é um quadro de isenções fiscais que a empresa tinha, em função de programas de desenvolvimento do Norte, Nordeste e tal. Ou seja, a empresa não precisava pagar 75% do valor devido do imposto de renda. Só que esses incentivos têm um vencimento, ou seja, parte deles venciam ali, como vocês podem ver, em 2017, parte em 2020, 2022, tinham os mais longos ali, 2026. Tá? A questão é que as unidades industriais citadas ali, ou seja, então, para as unidades de Sobral, 75% do imposto eles não vão precisar pagar até dezembro de 2022, outra parte até dezembro de 2023. Para as unidades de Fortaleza, 75% de redução até 2020 e assim sucessivamente. E qual que é o problema? Quando esses prazos vencerem, o que vai acontecer com o lucro da empresa? Vai reduzir, né? Eu tinha feito todas as minhas contas, analisado todos os números ali como constam no balanço, nas demonstrações de resultado, mas quando me deparei com esse quadro, eu identifiquei que de 2017 para cima ia começar uma série de reduções no lucro líquido da empresa, porque o imposto devido ia subir. Então, na época, a empresa não estava pagando 75% do imposto da receita que ele obtinha naquelas unidades industriais citadas ali, certo? Quando esse programa vencesse, infelizmente o lucro dela ia reduzir consideravelmente, talvez até a ponto de não justificar o preço pago pela empresa. E foi aí que eu tomei a decisão de vender as ações que eu tinha. Eu refiz todas as contas, assumindo que esses programas de incentivo não seriam renovados, existia a possibilidade, eu assumi que eles não seriam para tomar uma posição conservadora, certo? E cheguei à conclusão de que o preço não justificava os lucros que a empresa entregaria caso todos esses programas não fossem renovados. Tudo bem? Então, isso mostra que é importante sim você ler as 150 páginas ali do balanço, da demonstração financeira, onde tem as notas explicativas. É chato, mas precisa ser feito. Tudo bem?